Eu quero falar sobre o exército do rei. Nós somos o exército do rei. Quem é o rei? Jesus, né? Jesus é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Então abra a tua Bíblia aí e vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Estamos sentindo falta de alguns irmãos, né? A gente sempre sente falta, o pessoal muitas vezes não vem, mas eles estão perdendo, porque perder um culto é como se você perdesse um churrasco. É mais do que isso, um churrasco, do que uma festa. Né? Tem gente que não vai, não sabe de uma festa, passou, ele fala, puxa, perdi essa festa tão importante. Celebrar o Senhor é a mesma coisa. Se você perder, não volta mais. Não volta aquele dia mais. Diz o que a Bíblia, nós vamos aprender bastante hoje, irmãos. Versículo 1 e 2. Você já achou, estou aqui ainda. Diz assim, depois Davi, isso mesmo, depois Davi se retirou-se daquele lugar e escapou para a caverna de Adulom. Já viu essa palavra? Caverna de Adulom. Ali está Adulom? Caverna de Adulão. É porque na minha Bíblia, na minha versão, está Caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, que Davi tinha se retirado, fugido, escapado para a caverna de Adulão, e seus irmãos, seus pais souberam disso, desceram ali para ter com ele. Então Davi se escondeu. Você sabe de quem Davi estava se escondendo? Quem sabe? De Saul. Fala, Saul. Saul, quem era? Era o rei de Israel, o rei ilegítimo. O que estava no reinado. O Saul. E Davi correu de Saul porque Saul queria matar Davi. A pergunta que eu faço é, por que Saul queria matar Davi? Preocupado de Davi ser o próximo rei. Deus já havia escolhido Davi para ser rei de Israel. Mas Saul percebeu que a população, que as pessoas gostavam de Davi. E Saul queria matar Davi. E ele foi para a caverna de Adulão. E quando seus pais e seus irmãos foram para a caverna de Adulão, souberam que Davi estava lá, eles foram também para a caverna de Adulão. Ajuntando-se, versículo 2, a ele todos os que se achavam apertados. Foram juntamente com Davi todos que estavam o quê? Fala comigo a palavra. Apertado, diga apertado. Está apertado ali? Em aperto. Todos que estavam em aperto foram para Davi. Todo mundo, sabe aquela pessoa aflita, apertada, com dificuldade? Também não foram só os apertados, ou em apertos talvez emocional, de angústia. Eles foram também quem? Todos os endividados. Todo homem endividado foram para Davi. E todos amargurados de quê? De espírito foram para Davi. E ele se fez deles. E havia com ele a cerca de 400 homens. Esses eram o número do exército de Davi. E sabe as características dessas pessoas? Gente apertada, endividada, amargurada de espírito, problemática, com dificuldade. Porque Deus não chama as pessoas que estão bem, Deus chama quem está ruim.
Jesus fala que eu não vim para os sãos. Ele veio para quem? Para os doentes e necessitados. Quando a pessoa se sente boa, se sente curada, se sente com a vida resolvida, ela não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus sou eu, que eu sou carente dele. Quem é carente do Senhor aqui? Amém? Eu sou carente do Senhor, então eu vou procurar. E Davi aqui simboliza Jesus, tá? Nesse momento aqui. Tipifica Jesus. Eram 400 homens. Quantos homens? 400 homens. Então, olha que coisa interessante. O mundo moderno se tem especializado na reciclagem de materiais que alguém joga fora. Outro dia eu vi uma casa de garrafa PET. Quem já viu uma casa de garrafa PET? O camarada vai juntando a garrafa, enche de areia, de barro, sei lá, e vai botando ali, e ficou uma casa bonita de garrafa PET. Que coisa? Lá mesmo, a gente estava lá em Búzios, passando numa ruazinha, tinha uma casinha bonitinha, feita de tijolinho, que o camarada mesmo fabrica de barro em casa. Então o mundo moderno usa coisas que ninguém quer para fazer coisas importantes. Existem roupas bonitas, chiques, de lixo, de coisa que a pessoa joga fora. Existem muitas coisas que as pessoas usam hoje com coisas que as pessoas não querem. Mas nós, muitas vezes, não damos o valor para coisas que os outros jogam fora. E aquilo pode ser importante para nós. Davi não ignorou as pessoas que estavam com problemas quando vieram a ele. Ele não foi daquelas pessoas falando assim, não, eu quero só gente boa comigo. Jesus veio para os doentes e os necessitados. A nossa igreja sempre foi uma igreja, o ministério onde recolheu pessoas muito carentes. A gente nunca teve ninguém rico aqui. Ninguém milionário. Nunca teve um milionário. Nunca teve ninguém que ganhasse muito bem aqui. Mas nós tivemos sempre um exército conosco. De pessoas humildes, mas que estavam decididas e que estão decididas a fazer a obra de Deus conosco. A Bíblia diz que quando as pessoas souberam que Davi estava lá, eles foram para lá. Igual João Batista, quando souberam que João Batista estava no deserto, todo mundo correu para João Batista, ouvir João Batista. E ele estava numa caverna. Você sabe como é uma caverna? Caverna tem conforto, sim ou não? Caverna é um lugar bacana de estar assim, confortável. Tem? É? Não, não tem. Caverna é um lugar onde tem morcego, aranha, cobra, perereca, lagartixa, formiga, mosquito. Caverna é escuro. Caverna não tem nada de bom na caverna. O que fez essas pessoas irem buscar recurso na caverna? Eles não foram buscar recurso na caverna. Eles foram buscar recurso em Davi. Porque Davi tinha algo importante. O que eu vejo com essa palavra? Eu creio que quando você vem à igreja por vários motivos. Primeiro, por causa de Jesus, sim ou não? Eu estou aqui por causa de Jesus em primeiro lugar. Mas eu venho também por causa de você. Você sabia que eu venho aqui por causa de você? E você vem também por causa de mim? E você vem por causa do outro irmão? E você vem por causa da irmã? A gente vem aqui um por causa do outro, sim ou não, irmãos? A gente vem em primeiro lugar aqui por causa de Jesus. Mas em segundo lugar, eu vim por causa de você, e você veio por causa de mim, e você veio por causa do outro.
A gente tem que entender essa comunhão. Aí as pessoas falam, eu não vim na igreja por causa de ninguém. Eu, em primeiro lugar, eu vim por causa de Jesus. Mas em segundo, eu vim por causa de você. Eu vim para ser uma bênção na tua vida. Eu vim para que eu seja um canal abençoador para você. E você veio por quê? Por causa de Jesus e depois? Por causa de mim, por causa da pastora, por causa da tua pastora, por causa da diaconisa, por causa do irmão, por causa dos que tocam. Nós somos um conjunto. Nós temos uma unidade. Nós somos uma unidade. Então nós temos compromisso um com o outro. E quando um falta, a gente, puxa vida, faltou o irmão fulano. Eu não sei como é que a pessoa sente quando ele não vem. Eu me sinto com saudade. Quem sente com saudade? Quando eu não consigo ver, eu fico com saudade. Eu fico, meu Deus, o culto está rolando lá. E eu estou aqui, né, pregando em outra igreja. Às vezes, a pastora pregou em outra igreja. E ela falou um negócio para mim que eu vou falar agora. Ela falou, eu gosto de pregar na minha igreja. Eu não sei, eu gosto de pregar na minha igreja. Eu gosto de estar na minha igreja. Então, gente, essa unidade que é importante. A gente prega em outro lugar, mas a gente gosta de estar aqui na igreja. Entendeu como é que é? Versículo 3. Dali passou Davi para Mispar de Moabe, e disse ao rei de Moabe, deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, em primeiro lugar, protegeu o pai e a mãe, colocou em lugar seguro, para ele saber o que Deus queria dele. Mas o que eu queria falar é sobre essa importância de a gente pegar as coisas que não têm significância e fazer dela ter significância. Deus, ele chama as coisas que não são para quê? Para confundir as que são. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Deus chama as coisas vis para confundir as sábias. Então veja bem, Deus está sempre surpreendendo o povo, chamando gente simples, pessoas humildes, para transformar o mundo. Porque o mundo está desse jeito, não está pior, por causa de gente simples e humilde, que estão dentro das igrejas pregando a palavra. As igrejas mais humildes, olha o que eu vou te falar, com menos pessoas, são as igrejas que mais fazem diferença no mundo. Não são as igrejas cheias e chiques, são as igrejas humildes. Aonde muitas vezes os pastores, os líderes daquelas igrejas, nas favelas, nos campos e qualquer outro lugar, estão pregando lá a palavra de Deus, falando Deus, nós vai, nós foi, mas estão pregando a palavra de Deus, amém ou não? Estão pregando a palavra de Deus e estão transformando vidas. E pessoas vão chorando aos pés de Cristo, mesmo com aquele pastor, aquele evangelista, falando errado, mas estão pregando a palavra de Deus. Então, olha aqui, tem muita gente fazendo fortuna com lixo, com aquilo que ninguém quer. Eu vejo que tem muita gente, a gente sonha com a igreja bem bacana, com ar-condicionado, com rebaixamento, né, bacana, tudo muito bonito, ok? E quem a gente quer atrair às vezes? Atrair aquela pessoa que muitas vezes estão já, né, no outro patamar. Mas aquela pessoa humilde às vezes nem vai querer entrar aqui. Mas eu acredito que o local a gente não pode mudar nosso jeito de ser porque o local mudou e ficou melhor. As pessoas quando chegarem aqui, elas têm que ser impactadas com a nossa humildade.
ela tem que ser impactada com a nossa simpatia. Ela tem que ser impactada com o nosso amor, sim ou não? A gente tem que passar energia espiritual para ela e dizer para ela: você é bem-vindo aqui, fique à vontade em nosso meio. Aqui é a tua casa espiritual. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que Davi foi ungido rei de Judá, mas por causa do ciúme de Saul, ele foi obrigado a fugir e viver em cavernas. Davi encontrou uma caverna chamada Adulão, que se tornou o quartel-general do seu exército. E sabe quem são as pessoas que se juntaram a Davi? Está lá naquele versículo lá, versículo 2. Juntaram pessoas em aperto, pessoas endividadas, pessoas amarguradas de espírito. Tudo foi ser participante do exército de Davi. Eles entraram machucados, feridos na alma, endividados, cheios de problemas, mas eles se tornaram um grande exército. É assim quando a gente chega na igreja. Você lembra quando você chegou na igreja? Você lembra quando você, não precisa ser aqui, mas em algum lugar, quando você se converteu, você se lembra, tá? Como é que você chegou? Quando a primeira vez, lembra disso? Eu lembro da minha primeira vez. A minha primeira vez foi impactante, marcou minha vida. Eu entrei machucado, eu entrei ferido, eu entrei entristecido, eu entrei destruído na igreja, jovem, com 19 anos, mas eu já estava destruído. Mas quando eu cheguei na igreja, eu fui impactado com o ambiente, porque às vezes, querido, olha o que eu vou te falar, não é só o louvor, não é a palavra também só, mas é o ambiente, lembra? Sabe? O ambiente. Como é que eu vou dizer? A energia do lugar. Eu estou falando energia numa linguagem que as pessoas não crentes entendam. Energia. O que é energia? A unção que está no lugar. Quando a gente chega aqui, a gente sente uma unção diferente, uma presença de Deus tremenda. E quando eu cheguei, eu entendi, Deus está nesse lugar, porque eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. E quando as pessoas chegam na igreja, eles têm que sentir, não porque Deus habita aqui, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita nesse lugar. Mas Ele está onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle. Amém ou não? Ele está presente onde 2 ou 3 se reúnem no nome dEle. Aí, já na porta, o recepcionista, o diácono, a diaconia já recebe a pessoa com amor, com carinho, um abraço. Poxa, que bom você veio aqui hoje. E a pessoa sente aquela energia. E você sabe, irmão, que no mundo é porque você precisa estudar isso. Muitas pessoas, por isso que no encontro com Deus, a gente está precisando voltar a fazer o encontro com Deus. A gente volta impactado, tanto quem já passou como quem vai passar. Porque o propósito ali é muito forte. Mas a gente não pode esquecer e fazer isso aqui na igreja. Chega alguém, dê atenção. Chega alguém, abraça essa pessoa. Uma vez, numa igreja, o pastor me contou, na igreja dele, que quando ele passou, a igreja passou a ser mais recepcionista, mais receptiva. Uma pessoa entrou na igreja dura, assim, sabe? Sabe aquela pessoa armada? Aquela pessoa que já está armada, está dura, está ressentida. Aí um homem chegou assim.
Aí o porteiro, o do recepcionista, deu um abraço nele e falou, poxa, que bom que você veio, e apertou ele assim. Ele ficou meio sem graça de receber um abraço de um homem. E aquele culto marcou a vida dele, mas não por causa do culto, mas por causa do abraço. Ele ficou chorando o tempo todo. E no final aceitou Jesus. E falou assim, eu nunca recebi um abraço na minha vida. Primeira vez. Nem meu pai me abraçava. E eu recebi um abraço agora, que isso mudou minha vida. Então você vê que o ambiente, e o ambiente somos nós que fazemos, sim ou não? Você cria um ambiente tóxico ou cria um ambiente saudável. Tem casa, família, que aquele ambiente é um ambiente tóxico, só tem briga, só tem discussão, só tem xingamento, revolta, então é um ambiente tóxico. Mas o ambiente de amor, ele é contagiante. Então Davi, ele recebeu esses homens com muito carinho. E esses homens passaram a ser leais a Davi. Leais a Davi. Então por isso que eu estou falando, a gente não está aqui por causa de homem. Só, em primeiro lugar. A gente está aqui em primeiro por causa de Jesus. Mas você também está aqui por causa de mim. E eu estou aqui por causa de você. Porque se algumas decisões que a gente podia tomar na vida, a gente não toma pensando no outro. Então, por exemplo, você vem para esse ministério. Aí você sabe a realidade que a gente está numa fase de reconstrução, a gente está numa fase de crescimento. Aí você simplesmente chega, pastor, não vou ficar mais aqui, acabou meu tempo, vou para outro lugar. Quer dizer, então, às vezes, é a mesma coisa você, marido, mulher, que já pensou em ir embora de casa. Porque todo mundo já pensou um dia. Se você falar que nunca pensou, é mentira. Você já pensou, talvez você nunca fez, mas já pensou. Ah, eu vou embora dessa casa. Mas por que você não vai? Sabe por que você não vai? Porque você pensa em todo mundo que está ali. E você não vai por causa de você. Você não vai por causa dos outros. É por isso que você não vai. Aí você fica. Então, olha que coisa interessante. Pessoas que eram consideradas lixos, escória da sociedade, aos olhos da humanidade, foram tudo ser soldado de Davi. Quem o mundo não queria, Davi falou, pode vir que eu aceito vocês. Jesus foi assim com os discípulos. Você sabe que os discípulos eram estudantes para serem sacerdotes, outros profetas. Os discípulos de Jesus, eles voltaram a ser pescadores, outros carpinteiros, exercer a profissão do pai, porque eles tinham sido reprovados na escola de Talmud. Eles eram chamados talmudinhos. E os talmudinhos era que estudavam o Talmud. O Talmud era uma escola de preparação para sacerdotes, e para profeta, e para escribas, fariseus. E todos os jovens tinham um sonho de estudar na escola dos Talmudes e queriam ser grandes ali. Mas os discípulos foram reprovados. Eles não conseguiram passar. E quem foi reprovado, Jesus recolheu. Quem foi reprovado, Jesus vem. Eu vos farei pescadores de homens.
Se você foi reprovado no mundo, Deus está falando, agora você vai ser aprovado aqui. Se você foi escória, se você não valeu nada, se as pessoas não deram nada por você lá fora, acredite, aqui você vai ter valor. Porque o Espírito Santo habita em você. Então, pessoas que eram consideradas lixo, escórias da sociedade, aos olhos do mundo, foram escolhidas por Davi. E Davi formou o grande exército. Então, essa formação de exército também aponta para a igreja. A gente chega aqui arrasado, a gente chega aqui arruinado, acabado, e Deus fala, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te encho do Espírito Santo, eu te encho da minha graça. Você vai ser forte, você vai ser corajoso, você vai vencer na vida, você vai crescer, você vai ter coragem. É isso que Deus quer que você tenha. A igreja é formada de homens e mulheres rejeitados pelo mundo. A igreja, a maioria das vezes, é formada por ex. Eis isso, eis aquilo, é ou não é? Hã? Eu também sou um ex. Eu sou um ex-capoeirista, eu sou um ex-beberrão, cachaceiro, eu sou um ex-batedor de atabaque, ogã, lá na macumba, eu sou um ex um monte de coisa. A Bíblia está cheia de ex, amém? Você foi ex, você é ex o quê? Fala aí. A gente somos ex. A maior parte das pessoas que estão na igreja e que realmente são mais bênção são aqueles que vieram depois de fazer um monte de coisa no mundo. Já percebeu isso? Que a maioria, os filhos nossos de crente, quem nasce da igreja não dá tanto valor como a gente dá, como a gente veio do mundo. Quem nasceu da igreja não dá valor, não. Devia dar, né? Quem nasceu na igreja aqui? Convertido já desde criança. Acho que o Alex. Você também? O Leonardo também. Desde criança. Ainda bem que vocês estão dando valor, hein? Amém ou não? Estão dando valor. Graças a Deus, porque tem gente que não dá valor, não. Ele é criado na igreja, eu já sei esse negócio de igreja. Eu quero ir para o mundo para ter minha experiência no mundo. Aí vai para lá, quebra a cara. Sim ou não? Vai para o mundo, quebra a cara. Mas nós que viemos do mundo, cheio de imundícia, Deus fala assim, vem que eu vou te limpar e vou te usar muito. A maioria das pessoas, os grandes pastores, missionários, as pessoas mais fervorosas da igreja são aquelas que vieram lá do mundo. Não estou desfazendo de quem não veio, quem nasceu na igreja, porque tem muita gente avivada que nunca saiu da igreja e é avivada até hoje. Eu sei disso. Então, os rejeitados de Samuel 22:1, o próprio Davi foi rejeitado. Foi ou não foi? Davi foi rejeitado. Por quê? Foi rejeitado, ignorado pelo pai? Foi rejeitado pelos irmãos? Davi foi rejeitado. Acharam que Davi não tinha condição de nada. Mas Deus usou Davi. Então, os rejeitados, os que não têm capacidade, vamos dizer assim, é aqueles que Deus quer usar. Deus tira a força até das crianças, a Bíblia fala. É das crianças e dos que mamam que Deus tira a força. Está escrito onde? Salmo, né? Salmo 8, eu acho. É das crianças. É dos que mamam que Deus tira a força. Quanto menos incapacidade você pensa que a pessoa não tem, ela tem. Vê se é esse versículo mesmo, porque eu estou aqui achando que é.
Então Deus tira a força. Acho que é versículo primeiro. Bota lá, Alex, para ver. Então, eu gosto de mostrar o versículo para a gente poder saber. Deus tira. Bota lá, Salmo 8. Esse é Salmo 8. Confere para mim. 8:2. Olha lá, viu? Às vezes eu penso que eu vou errar e eu acerto. Tem hora que eu erro mesmo. Não tem problema. Mas olha lá. 8:2. Deus tira a força da onde a gente pensa que não tem força. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Então Deus tira a força da boca de quem? Das crianças. Deus tira a força da boca de quem? Dos que mamam. Hã? Então, ali, ó. Das que mamam. Está mamando agora. A madeira. Né? Então Deus tira a força. Deus tira a força. A criança, quando nasce, o primeiro lugar que acha é o peito. E bota a força. A mãe é que tem que aguentar o negócio, não é? E bota a força ali no bico. Puxando. E a mãe faz aquela força até acostumar. Mas ela puxa. Porque ela tem força. Sim ou não? Abre lá a Bíblia lá, rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 12. Você tem uma ideia aqui? Olha o que Paulo falou. Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Versículo 9. Versículo 8 e 9. Sobre o espinho na carne. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor para que afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e por isso, de boa vontade, antes gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então Deus está tirando força de você quando você pensa que está fraco. Você está pensando, hoje eu estou tão fraco, aí é que você está forte. Agora quando você fala, não, eu estou forte, comigo não tem jeito, eu estou forte mesmo, aí pronto, você está fraco. Se você acha que está forte, você está fraco. Entendeu como é que funciona? É assim, amado. Então, Deus pegou esses homens e fez deles fortes. Da mesma forma que o reino de Deus, o reino de Davi, tinha lugar para os rejeitados, o reino de Deus também tem lugar para os rejeitados. O próprio Jesus foi rejeitado. E o profeta Isaías, 53:3, já havia profetizado isso. Olha lá. 53:3, Isaías. Ele era o quê? Desprezado. O que Jesus era? Desprezado. Ele era o mais indigno entre os homens. Ele era como raiz de uma terra seca. Ninguém dava nada por Jesus. Ele era o quê? Está lá. Vamos lá ler junto. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Experimentado nos trabalhos.
como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus foi rejeitado. Você foi rejeitado. Irmão, pense bem. Eu duvido que você não passa por crise de rejeição e alguém te rejeita de alguma forma. Alguém fala assim, fulano de tal não está com nada. Está vendo aquela moça lá, aquele irmão lá, aquele pessoa que vai lá? Não é nada, não é nada. Mas você é tudo, irmão, para Deus. Amém ou não? Alguém pode dizer que você não é nada. Mas você é tudo para Deus. Antes de cabeça erguida, não fica dando trela para essas pessoas, não. Que diz que você não é nada. Porque você é tudo. Amém ou não? Em Cristo, você é tudo. Glória a Deus. Então, só assim. O Espírito Santo fale o teu coração. E que nós possamos sair daqui fortalecidos e que nós fazemos parte de um grande exército. Amém? Você é um grande soldado de Jesus. Você é um grande soldado de Cristo que está aqui hoje para fazer a diferença. Quem é soldado de Cristo aí, diga amém. Amém. Agora basta você agora pegar sua armadura, seu capacete da salvação, tua espada do Espírito, a couraça da justiça, calçar os pés na preparação os pés na preparação do Evangelho da Paz. Olha só o que eu acabei de estar falando. Do Evangelho da Paz. E vai embora, irmão. Para a glória de Deus, amém? Vai lá. Vai vencer tua luta. Vai vencer tua batalha. Vai vencer teus medos. Vai vencer. Vença. O medo é um gigante que fica tentando nos assombrar o tempo todo, dizendo, você não está com nada. Aí você com aquele medo do gigante. Mas o gigante não está com nada, irmão. Eu, quando era criança, eu tinha medo de escuro. Eu não dormia. Aí um dia eu lembrei, eu tive uma visão. Um monstro estava vindo para me pegar na cama. A gente dormia na sala. Lá em casa só tinha um quarto. Eu dormia no sofá. Meu irmão virado para um lado, virado para o outro. Eu cheirando o pé dele, ele meu pé. A gente dormia assim, no sofá da sala. As meninas dormiam no chão, sei lá, numa cama. Nem lembro onde a menina dormia. Eu sei que eu dormia no sofá. Aí eu estava vendo um monstro vindo, de noite. Aí o monstro estava vindo, querendo me pegar. E eu não conseguia dormir. Meu Deus, esse monstro está vindo, está crescendo cada dia, cada hora. E eu virava para um lado, botava o travesseiro na cabeça e nada. Quando eu olhava, o gigante estava de novo. Aí eu acordei de manhã. Acordei. Aí o gigante foi diminuindo. Acordei, não dormi. Aí o gigante foi... Aí sabe o que era? O ferro de passar roupa que estava no cantinho. Sabe aqueles ferros preto, né, de carvão? O ferro. Eu estava olhando para ele, mas parecia um monstro. Sabe o que é? É o medo. O medo faz você ver coisa que nem existe. Uma vez eu estava num lugar e a sombra da bananeira estava assim, ó, balançando. Eu não estava vendo a bananeira, eu estava vendo a sombra. Aí estava a sombra assim, ó. Meu irmão, que coisa horrorosa aquele monstro. Aí eu com coragem fui olhar, era a bananeira. Então, você tem que ter coragem, você faz parte de um exército de Jesus. Para com medo, amém? Em nome de Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente acaba com medo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você. Venha no próximo culto para você ser tremendamente impactado com a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se essa palavra falou teu coração.